Muito bem, hora de oração, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus te abençoe rica e poderosamente. Mais um dia caminhando na presença do Senhor e eu desejo compartilhar da palavra de Deus, interceder. Estamos em uma campanha de jejum, orando, buscando a Deus, consagrando as nossas vidas, porque amamos realmente ao Senhor, nosso Deus, e ao seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, autor e consumador da nossa fé, que teve misericórdia das nossas vidas e se revelou a nós e nos alcançou. E quando o Senhor nos alcança pelo seu infinito amor, ainda nós, sendo pecadores, Ele nos liberta para que uma porta de salvação grandiosa ela esteja aberta sobre as nossas vidas e assim transforma as nossas vidas, move grandes coisas no nosso coração, transforma a nossa personalidade e nos conduz em decisões que um dia jamais poderíamos ter imaginado, mas para que realmente sejamos aqueles que fazem a vontade de Deus, daquilo que Ele vai se agradar grandemente em nome de Jesus. Amém? Estou falando nestes dias sobre o ministério do profeta Jonas, em uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, muito assim, assintosamente, no final do mês de janeiro, nesse início do mês de fevereiro, sobre a necessidade de restauração, sobre a nossa consagração para a restauração e como nesses dias muitas pessoas da igreja e de muitas igrejas e de muitos lugares estão realmente em derrota, estão realmente em fuga e não estão discernindo aquilo que são os dias que nós estamos vivendo. E creio que o testemunho e o ministério do profeta Jonas retrata em grande medida isso. Eu já falei aqui sobre quem era Jonas, esse homem ungido de Deus, profeta no reino do norte de Israel, no tempo do rei Jeroboão II, e ali Deus o usava. E o Senhor desafiou Jonas em um propósito, em uma missão específica. Muitos profetas interagiam, profetizavam dentro, eram instrumentos de Deus dentro de Israel. A esse homem foi confiado o ministério, não somente dentro de Israel, mas além das fronteiras daquele país, para que ele fosse então a Nínive, a capital da Assíria, o império em ascensão naqueles dias, e clamasse contra ela por sua maldade, malícia, violência, idolatria, perversidade, para que então, pela misericórdia do Deus único, vivo e verdadeiro, houvesse transformação e milagre. Entretanto, eu dizia ontem, Jonas fugiu da presença do Senhor, por seu medo, por seu preconceito, por sua rebeldia, por suas resistências interiores diante daquela missão. Talvez por imaginar que aqueles homens eram imerecedores do toque salvador e miraculoso do Deus de Israel, ou por alguma outra circunstância que ele mesmo vivia naqueles dias. Mas, de fato, uma grande resistência o acometeu. E muitas vezes nós temos que tomar este cuidado. Se resistências interiores, preconceitos, dureza do nosso coração, em função das circunstâncias que sofremos, que vivemos, de invejas, de injustiças, se acabamos, ao invés de desejar o bem, desejamos o mal. No que a palavra de Deus nos instrui, desde a sabedoria de Davi até o apóstolo Paulo, não pagar o mal com o bem. Por mais que houvesse mal, desígnio ou conduta da Assíria e de Nínive contra Israel ou outros povos, porque eles eram assintosos realmente na destruição e na prevaricação de qualquer tipo de costume ou de respeito moral, pessoal, religioso que fosse, nós aprendemos na Escritura a não pagar mal com mal, e sim mal com bem. Veja o que então passa a acontecer com Jonas, o profeta, quando ele foge da presença do Senhor. Ele vai a Jope, uma das cidades portuárias de Israel, compra uma passagem para Tarsis, fugindo da presença do Senhor, e entra naquele navio. Diz o versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Veja, aquela condição de Jonas, que ele imaginava ser prudente, fugindo ao seu próprio entendimento da presença do Senhor para longe de Nínive, acabou colocando ele num redemoinho de ventos, acabou colocando em uma grande tempestade e ainda enredou um grande número de outras pessoas que estavam ali naquele barco.
Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Veja como Jonas estava realmente distante dos eventos, como ele estava indiferente. Acho que essa é a melhor palavra. Indiferente àquele perigo eminente de morte, aquilo que acontecia. Os homens, cada um com suas crenças e religiões, invocavam ao seu Deus e descarregavam o barco para que ele então estivesse mais leve e dessa maneira pudessem sair daquela grande tempestade. Jonas estava dormindo. Sabe o que acontece aqui? Um paralelo. Aquele que está fugindo do propósito de Deus em sua vida, da vontade de Deus em sua vida. No fundo, ele está ocultando a sua grande sonolência espiritual e a sua indiferença aos males e às dificuldades que o cercam, que o enredam e muito mais ainda aos perigos aos quais ele está exposto e expondo também aqueles que estão ao seu redor. Muito bem. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, o mestre do navio veio falar com Jonas, que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Todos estavam buscando fazer alguma coisa, Jonas estava completamente apático, alheio àquilo que estava acontecendo. No fundo, quando alguém está em desobediência dos caminhos do Senhor, ele fica nessa indiferença, vazio, distante das coisas, buscando realmente essa fuga. E vem esse homem, então, mestre do navio, dá um sacode, literalmente, em Jonas, para que ele buscasse o seu Deus, fizesse alguma coisa, demonstrasse algum tipo de preocupação diante daquele cenário que ali estava. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Veja, aqueles homens, diante da sua religiosidade, imaginavam que algum deus ou algum dos deuses que eles cultuavam e serviam, ou que alguma das pessoas que estavam naquela embarcação fosse então a culpada por desobedecer ao seu Deus, e por isso que eles estavam diante daquela situação. Eles não imaginavam que pudesse ser uma tempestade natural daqueles dias, ou uma revolta inoportuna do mar, mas que faz parte realmente da vida dos marinheiros, assim por diante. Não. Eles tomaram aquilo como se fosse algo realmente espiritual dentro da sua cultura, da sua crença. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, da origem de sua criação, da sua formação, às vezes com influências de outros países, de outras seitas e religiões, ou de outros estados, assim por diante, têm realmente suas crenças, suas crendices, têm as suas manias, têm as suas formas de acreditar, ou de idolatria, ou de situações espiritualísticas, ou de cultos orientais, e acabam tomando as circunstâncias que acontecem, as coisas que se passam ao seu redor, realmente como se fosse esse tipo de coisa, assim, vai chegar alguém, porque aconteceu isso, ou porque aconteceu aquilo, então é isso ou aquilo, e fica esse impasse espiritual. E no fundo, nós temos esta dificuldade de nos desprendermos de valores espirituais, mediante a própria verdade da palavra do Senhor. Então, o mergulho na Escritura, na revelação da palavra, na oração, no jejum, é que traz a virtude do Espírito de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo, para que você possa aprumar a sua vida e caminhar realmente liberto de todas as crendices, idolatria, situações populares, outras influências quais sejam. Isso com todo respeito, porque nosso clamor e a nossa oração é pela libertação de quem quer que seja, porque assim realmente sabemos que como o Senhor nos alcançou, Ele tem uma obra a alcançar também aquelas almas todas na nossa casa, na nossa família. Mas é bom citar isso pelo exemplo que estavam esses homens buscando uma situação espiritual. Estas sortes caem sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens? Qual é a sua terra? E que povo és tu? De que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram, que é isso que fizeste?
pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Veja, os homens vieram interrogar Jonas, dizendo, todo mundo está preocupado, correndo atrás, buscando o seu Deus, pedindo a misericórdia, sabe? Preocupados, aterrorizados, porque estão aqui perecendo, correndo o risco de perder a sua vida. Você está aí descansando. Quem é você? De onde você vem? De quem é o seu Deus? Qual é o seu povo? Aí ele começa a responder, eu sou hebreu, eu sou servo do Deus Altíssimo, que fez os céus e a terra, eu estou fugindo da presença do Senhor. Então eles tiveram claramente, a certeza de que aquele mal estava vindo em função da rebeldia, da resistência de Jonas, sabe? Então, muitas vezes, aqui cabe também um comentário, as pessoas estão acusando um, acusando o outro, mudando de igreja, de religião, daqui e de lá, chateadas com o trabalho, com o chefe, com o casamento, com os filhos, literalmente sem encontrarem algum lugar que possa cabê-las, sabe? Que possa cabê-las, e no fundo, o que está acontecendo é uma deflagração espiritual clara, de pecado, de rebeldia, de dureza do coração, de fuga da presença do Senhor, de resistências àquilo que um dia o próprio Jonas já havia vivido e já havia sido grande instrumento de Deus. Então, essa mensagem, queridos, me estendendo um pouco mais no dia de hoje, que o Senhor ministrou ao meu coração, é um tempo de restauração espiritual, de fé, de resgate. Há uma tempestade aí nesse 2022, ninguém sabe o que vai dar, tempo de eleição, é pandemia, não sabe se fecha, se abre novamente o país, as fronteiras, e são cepas diferenciadas, e são interesses políticos de todas as ordens, e valores econômicos, e tantas sanções internacionais. Enfim, nós precisamos compreender que nós não podemos viver sem a retaguarda espiritual, sem a cobertura espiritual da virtude da palavra. Você não serve a homens, não precisa servir a homens, mas não desgaste a sua vida distante do Senhor, porque foi furtado o seu entendimento em algum tipo de brecha, de descontrole, em algum tipo de chateação ou frustração com homens ou estruturas, quais sejam elas, porque o Senhor veio a salvar e buscar aquele que se havia perdido. Ele veio trazer uma palavra de encorajamento e confrontar as nossas vidas na nossa fraqueza, na nossa debilidade. Não para condenar, acusar ou para que alguém fique imaginando, eu não posso porque eu estou sujo, eu não posso porque olha o que eu fui capaz de fazer. Não, Deus é Deus de misericórdia. Lembra do filho pródigo, pai, pequei contra os céus e diante do Senhor. Eu voltarei para a casa do meu pai. Então esse é o tempo de um clamor grandioso para que males maiores não possam sobrevir àquela pessoa, sabe? E o que aconteceu por fim? Diz a palavra do Senhor, o versículo 11, disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Veja, os homens continuaram o seu trabalho, eles não queriam sacrificar Jonas, eles não queriam matá-lo, vamos dizer assim, eles não queriam jogá-lo ao mar como uma oferenda ou um sacrifício ao Deus de Israel para que aquele mal então passasse, aquela tempestade cessasse. Eles não queriam fazer aquilo, porque eles continuaram a sua atividade normal. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E então cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Aqui até o versículo de número 16. Meu Deus, o que se passou? Aqueles homens, então, vendo que não tinham mais o que fazer, eles tomaram Jonas, segundo o próprio conselho do próprio Jonas, como se Jonas, em função da culpa que ele sentia por ter fugido da presença do Senhor, ele dizia, é melhor que eu desapareça daqui, como se não tivesse mais sentido sua vida. Estava ali, queridos, em uma penumbra espiritual tão grande, em uma cegueira e cobertura espiritual tão grande, porque, sabe,
Jonas era um homem de Deus, e o seu arrependimento e o seu voltar para o Senhor o capacitaria em orar naquele barco diante daquela grande tempestade e clamar ao Deus dos céus. E eu creio que Deus é suficientemente poderoso para fazer emudecer aquele mar e para libertar a todos eles. Mas Jonas, ele não teve e não tinha, por conta daquela cegueira espiritual completa e daquele cenário que ele vivia, de domínio do seu interior, e o inimigo vem mesmo para cegar, entorpecer, como muitos estão entorpecidos espiritualmente, fazendo exatamente com que Jonas preferisse a morte, preferisse encerrar os seus dias por conta de toda a frustração e aquilo que estava encoberto e foi revelado. Então não há oculto senão para ser revelado, e não escondido senão para ser manifesto. E de uma forma ou de outra, seja pela religiosidade daqueles homens, pela forma com a qual eles lançaram sortes, e foi revelado que era Jonas, e Jonas confessou tudo, e Jonas não clamou ao Senhor, percebe? Ele preferiu ser jogado na tempestade. Muitas pessoas ocultando por medo, por vergonha de se exporem, em função de todas as complicações que poderiam estar adiante da sua própria vida. Preferem ir à bancarrota, casamentos são destruídos, filhos de um lado, e problemas e tudo mais, simplesmente porque o inimigo rouba aquele coração naquele momento onde ele deveria se curvar, se ajoelhar e clamar e invocar ao seu Deus. Veja, até aqueles outros homens todos, as religiões que ali estavam representadas, cultuavam, buscavam ao seu Deus. Você não vê em nenhum momento, Jonas falar com Deus ou Jonas se voltar ao Senhor. Então, eles tomam a Jonas, vendo que não tinha mais o que fazer, e o jogam nas águas. E quando eles o jogam nas águas, diz a palavra do Senhor que aquela tempestade ela vai se dissipando, o mar vai se acalmando, e eles vivem aquele livramento. E eles então vivem essa constatação: o Deus desse homem é o Deus verdadeiro dos céus. Eles clamam ao Senhor, eles se voltam para o Senhor, se lançam a buscar ao Senhor, oferecem sacrifícios e fazem votos na presença do Senhor, porque passaram realmente a temer ao Deus vivo, todo-poderoso, ao Deus de Israel. Imagine a circunstância de um único homem ir a levar à destruição. Um barco, uma embarcação, e muitas vidas seriam destruídas. E eles então passam a cultuar a Deus. Deus é sábio em tudo o que faz e usa todas as circunstâncias, porque está escrito em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você estiver em amargura, em decadência, em qualquer nível de dificuldade, busque a igreja, clame ao pastor, vá realmente buscar de Deus, receba o óleo da unção, abra o teu coração, busque um aconselhamento, confesse os seus pecados, abra o teu coração diante do Senhor, para que na embarcação que talvez você esteja, em nome de Jesus, o Senhor te dê livramento sem que você precise ser lançado ao mar. Porque Jesus, quando estava com os apóstolos em Mateus, no capítulo 8, eles o chamaram porque não sabiam o que fazer, recorreram ao Senhor. Jonas não recorreu ao Senhor. E o Senhor Jesus, muito embora os tenha repreendido, dizendo: homens de pequena fé, ele clamou ao Deus Todo-Poderoso, e aquela tempestade passou, assim como cremos que aqui poderia ter acontecido da mesma maneira. Que a graça, o favor, o amor de Deus Todo-Poderoso, nesta palavra, possa tocar o teu coração. Compartilhe essa mensagem. É tempo de libertação, de limpeza espiritual. É tempo de sacrifício de fé e não de carne e sangue. É tempo de vivermos autoridade diante do Senhor, e que você possa encontrar um caminho de arrependimento, de perdão, e assim serão curadas as enfermidades espirituais, emocionais. O inimigo vai bater em retirada porque não terá mais legalidade sobre a tua vida. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João diz, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus nos cobre e nos livra de todo o mal. Aleluia! E essa graça será, e esse favor de Deus será cura. Esse favor de Deus será um testemunho grandioso de livramento, de libertação, como assim foi para aqueles homens que se levantaram, temeram ao Senhor, e muitos da sua decadência vão passar a temer ao Senhor, e muitos ao seu redor passarão a temer ao Senhor. Eu quero declarar a tua restauração. Talvez passe por um caminho de dores, mas muitos temerão ao Senhor. E aqueles homens ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Deus vivo, todo-poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe grandemente. Compartilhe essa mensagem. Deixe nos comentários o pedido de oração. Eu vou continuar com essa mensagem adiante destes dias, em nome de Jesus. Fica com Deus.